Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Então nesta aula nós vamos falar sobre a anatomia de um tema WordPress. Vamos explicar como é constituído um tema WordPress, quais são os arquivos, os diretórios, as regras que você tem que obedecer e outros assuntos também. Para começar a aula, você já deve ter o WordPress aí instalado, conforme eu ensinei na aula passada, tá? Neste curso, eu vou usar o Sublime Text 3 como a minha IDE principal, mas você pode usar aí a IDE que você quiser, a que você estiver mais acostumado, aí, o que você se sentir mais à vontade. Por exemplo, NetBeans, Notepad++, Dreamweaver, enfim. Para baixar o Sublime, você pode acessar o link que eu vou deixar aí disponível entre os materiais extras dessa aula, tá? Outra coisa que vocês devem ter percebido aí é que eu estou usando um sistema operacional diferente das primeiras aulas. Nas primeiras aulas eu estava usando o Windows e agora o macOS. Isso é porque tudo que eu vou ensinar para vocês daqui para frente independe do sistema operacional que vocês estão usando. Como o meu computador principal é este Mac aqui, eu vou usar ele para gravar as aulas. Mas se você usa o Windows ou Linux, não se preocupe porque o que eu vou mostrar aqui vai funcionar igual, tá? Vou começar essa aula mostrando para vocês a estrutura de diretórios do tema do WordPress. Vocês se lembram que nós instalamos o WordPress em um diretório chamado WP Curso, né? Para ficar mais fácil para eu trabalhar com o meu WordPress aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu ambiente de trabalho mais organizado. Aqui no Sublime, eu vou criar um arquivo vazio. Vou arrastar essa pasta WP Curso para dentro do Sublime, assim. Agora, vocês estão vendo aqui, né? A gente tem todo o diretório WP Curso todo aqui do lado, tá? Eu vou aqui em Project, Save Project As, e vou dar um nome para esse projeto e salvar na pasta WP Curso. E assim vai ficar mais fácil para quando eu quiser abrir novamente essa mesma pasta. Basta eu ir aqui em Project, Open Project, e abrir o arquivo do nosso projeto aqui. Ou eu ir aqui em Open Project e abrir ele por aqui também, ó. Outra vantagem é que a gente consegue mais tarde acessar as funções do WordPress mais facilmente também. Vocês vão ver isso mais tarde. Bom, voltando aqui, nós temos essas três pastas aqui na raiz da instalação, que são a WP Admin, a WP Content e a WP Includes. Também nós temos aqui vários outros arquivos que servem para a configuração do WordPress em si. O nosso tema ele vai se encontrar na pasta WP Content, onde nós também temos a pasta de plugins e outras pastas importantes para o funcionamento do WordPress também. O nosso tema em si vai ficar aqui na pasta Themes. Se nós abrirmos essa pasta, a gente vai ver que o WordPress já vem com pelo menos uns 3 temas instalados. E o nome deles é sempre relativo ao ano em que eles foram produzidos. O último aqui seria o 2017, que significa 2017, né? Vamos abrir aqui o 2017, por exemplo. A gente vai ver que existe uma outra estrutura de pastas aqui dentro. A gente tem aqui uma pasta para os nossos arquivos CSS, uma pasta para as inclusões de funções diversas, essa inc aqui, né? Uma pasta para arquivos no formato JavaScript e outros arquivos aqui que fazem o nosso tema funcionar também. Aí daí você vai me dizer, né? Puxa, Marcelo, são muitos arquivos e muitas pastas aqui dentro. Para eu fazer um tema WordPress, eu preciso exatamente de todos esses arquivos e todas essas pastas aí? Bom, não exatamente. Na verdade, em teoria pelo menos, né? Para você construir um tema WordPress que realmente funcione, você precisa de apenas 2 arquivos, o index.php e o style.css. Mas calma lá, nós vamos entender melhor o funcionamento desses arquivos durante o nosso curso. Mas, para adiantar, o index.php é o ponto de entrada do nosso tema. Já o style.css ele é responsável por dizer qual o nome do tema, o autor do tema, a descrição do tema, mas nós veremos isso aí na próxima aula. Mas é claro que um tema constituído apenas com esses 2 arquivos, ele ficará simples demais. Vamos imaginar que você queira que o conteúdo de uma página de contato
que aparecerá quando você clicar no link de menu correspondente a ela, né, contato, seja diferente do conteúdo de uma página inicial. E é claro que esse aí é um dos objetivos de um site, né? Se o seu tema tiver apenas o arquivo index.php, a sua página de contato ela seria idêntica à página inicial. E com certeza não é isso que a gente quer, né? Para isso, nós temos estes outros arquivos aqui dentro. Cada um deles vai se especializar em uma parte do site WordPress. Por exemplo, o arquivo single.php ele vai servir para nós abrirmos a visualização de um post único. Já o arquivo page.php ele é usado para abrirmos uma página estática que é diferente de um post que o WordPress entende como um conteúdo mais dinâmico, vamos dizer assim, do que uma página. Existem outros arquivos, vários outros arquivos que a gente vai conhecer durante o curso. Outro arquivo que também é bastante importante é o screenshot.png. Esse arquivo é apenas uma imagem recortada, né, do nosso tema, que representa ele dentro da área de administração. Então, estando aqui na área de administração do site, que eu acabei de instalar, né, se eu entrar em aparência, temas, nós vamos ver que nós temos todos os temas nativos do WordPress aqui, ó. Cada um deles está representado por uma imagem e essa imagem é o screenshot.png. Os arquivos do tema, como o index.php, eles já servem como material de estudo para você entender o tema. Aqui nós temos, por exemplo, o arquivo index.php deste tema aqui, o 2017. No próprio arquivo, você já tem uma descrição do que ele é. Aqui ele diz, por exemplo, que ele é o principal arquivo de template. O principal arquivo do tema, ou seja, o ponto de entrada do nosso WordPress. Bom, pelo menos o ponto de entrada do tema, né? Ele é um dos arquivos obrigatórios para você construir um tema, sendo que o outro é o style.css, como eu expliquei para vocês anteriormente. Para cada um dos arquivos dos temas nativos do WordPress, você tem esse tipo de ajuda aqui, ó. Na verdade, isso faz parte da documentação do tema, e é uma boa prática você se acostumar a criar os arquivos dessa forma aqui, principalmente se você for disponibilizar esse tema para download. Porém, aqui no curso nós não vamos fazer isso porque é por questões de tempo mesmo, tá? Vamos abrir outro arquivo, por exemplo, o page.php. A documentação aqui diz que ele é o template para mostrar as páginas com conteúdo estático. Aliás, para quem ainda não sabe a diferença, o exemplo de uma página estática seria a página de exemplo que vem na instalação do WordPress. Tudo que você criar aqui no menu Páginas, Adicionar Nova, tudo aqui serão páginas estáticas, tá? O single.php é o template usado para mostrar todas as postagens simples e anexos do nosso site. Mas o que acontece quando a gente abre, por exemplo, uma página de post ou uma página estática do WordPress? Bom, o que acontece no momento em que a gente abre um desses conteúdos é que entra em ação um mecanismo que o WordPress chama de hierarquia de temas. Para explicar como isso funciona, eu vou usar essa imagem aqui que foi tirada do site WP Tuts Plus. Ela explica muito bem, pelo menos ao meu ver, como funciona esse mecanismo aí. Além disso, ele também serve para explicar como é a anatomia de um tema WordPress. E é isso que é o título da nossa aula de hoje, né? Anatomia e a hierarquia de um tema WordPress. Este aqui é um modelo da anatomia de um tema WordPress. Neste modelo anatômico e também hierárquico, né, a parte principal sempre será o arquivo index.php. Esse arquivo, depois vocês podem abrir o de qualquer tema para verem, né? É um arquivo PHP simples que tem dentro dele um modelo de apresentação de uma página, com cabeçalho, meio e também com rodapé. Como eu expliquei antes para vocês, ele é o arquivo principal do tema. Ele sempre será usado para mostrar o visual de uma página nas situações em que a gente não precisa de um modelo específico ou quando o WordPress ele não sabe qual modelo de página usar para apresentar uma página. Mais tarde vocês vão entender isso na prática, tá? Este arquivo é o que a gente chama de fallback e eu chamo de arquivo de reserva.
Agora, se em determinado momento nós precisarmos apresentar para o visitante do site uma página com um visual específico, nós não vamos usar mais o modelo de arquivo index.php. Neste momento, a gente vai descer um pouco mais na hierarquia, né? Aqui descendo, e usar um outro modelo de página que está dentro de um outro arquivo. Vamos dar um exemplo para vocês. E isso é uma coisa que acontece muito dentro do WordPress. Vamos supor que um visitante entre no seu site através de um link com erro de digitação. Isso aí é bem comum de acontecer, né? Nessas situações, a maioria dos sites mostra para o visitante um tipo de página conhecida como página 404. Vocês devem ter visto isso muito já, né? Que é uma página de erro clássica. Se o seu tema possui um arquivo chamado 404.php, você pode criar um visual totalmente diferente para esse arquivo e mostrar lá mensagens diferentes para o seu usuário caso ele esteja entrando com um link errado, né? Mas caso o seu tema não possua um arquivo chamado 404.php, o WordPress ele vai obedecer à hierarquia do tema e ele vai mostrar o conteúdo do arquivo index.php, que é o arquivo de reserva. Por isso que ele tem esse nome aí, ou arquivo fallback. Entenderam? Então o WordPress ele funciona mais ou menos assim. Deu erro? Então eu tenho que ver se o tema tem um arquivo 404.php. Vou lá ver o que tem dentro dele para mostrar a página do jeito que ele está mandando. Mas esse tema aqui não tem esse arquivo. Então eu vou ter que usar o index.php no lugar dele. Entenderam? Nós podemos aplicar o mesmo modelo de raciocínio para os demais arquivos também. Por exemplo, o arquivo single.php é o arquivo para visualizar os posts únicos ou os posts simples, né? Se o seu tema tiver esse arquivo, e eu recomendo que tenha, né? Toda vez que você clicar no link de um post, você vai ver a página de acordo com o visual definido dentro do arquivo single.php. Se a gente considerar essa imagem aqui como um modelo anatômico do tema WordPress, né? A anatomia dele, né? A gente pode dizer que esses arquivos sobre os quais eu acabei de falar para vocês, eles vão ser carregados aqui na parte central da página. A visualização deles ele estaria no que a gente chama de loop. Cada arquivo de template tem o seu loop, mas a gente vai explicar isso melhor em outras aulas. Não se preocupem com isso por enquanto. Além da região do loop, nós temos duas estruturas que se repetem em todas as páginas do tema e vêm de dois arquivos. Aqui em cima, o conteúdo que vem do arquivo header.php, que é o nosso cabeçalho, né? E aqui embaixo o conteúdo do footer.php, que é o nosso rodapé. E, opcionalmente também, nosso tema pode também ter uma barra lateral ou uma sidebar. E é isso, na verdade, né, que deixa o tema WordPress bonito. Ele consegue ficar bem dinâmico mesmo com todas essas possibilidades aí. Ou seja, você até pode criar um tema usando apenas o arquivo index.php, mas o WordPress ele te dá todas as ferramentas para que esse tema seja muito mais rico. A gente pode identificar tudo isso no layout do tema que a gente está construindo aqui no curso. Tenho ele aqui separado aqui para vocês, né? Então, da parte de cima, dessa parte até a área do menu, vai ser o nosso header, nosso cabeçalho, né? O conteúdo dessa área toda aqui, ele vai vir do arquivo header.php. A parte dinâmica, a parte na qual a gente vai ter os arquivos de template e os seus loops, né? Vai se estender desde este slide aqui até aqui embaixo esse mapa aqui, ó. Então, todo o conteúdo dinâmico a gente vai colocar nesta área grande aqui. E para completar o design, a gente vai ter também no final esse rodapé. E o conteúdo dele vai vir de um arquivo chamado footer.php. E para algumas páginas nós vamos ter também uma barra lateral. No nosso caso, para a página inicial, esta barra lateral ela vai ficar posicionada aqui do lado esquerdo, que é essa aqui que vocês estão vendo. Mas isso tudo vai ficar para a próxima aula. Na próxima aula, então, nós vamos parar de falar um pouco de teoria e vamos partir para a prática. Vejo vocês, então, na próxima.